Boa noite. Participei de algumas conversas e de lives e tal, mas não falando, mas escutando e colocando lá, respondendo algumas perguntas, e eu vi uma coisa que de certa forma preocupou. Eu vi que a nossa falta de conhecimento de textos bíblicos é uma coisa absurda, né? Primeira coisa. Segunda coisa, eu vejo as pessoas fazendo citações fora de um contexto, fora do entendimento do que a palavra está dizendo, principalmente no Apocalipse. Eu acho a primeira coisa que as pessoas parecem que têm um medo da palavra Apocalipse. É bom a gente tirar um pouco desse medo, que Apocalipse nada mais é do que a palavra revelação. Nosso Deus, desde o começo, é um Deus da revelação. Então, desde Abraão, é Deus de revelação, né? Antes também, com vários personagens, você vê que ele se revelava. Então, a palavra Apocalipse, ela acontece em todo o tempo, né, da história humana, que Deus vem se revelando àqueles a quem ele escolheu para isso. Então, Apocalipse, na verdade, é o nome do último livro da Sagrada Escritura, mas ele é um ato contínuo de toda a revelação, de toda a história da salvação, né? Então, a primeira coisa que eu queria falar é isso. Primeira coisa, perde o medo, porque medo não vem de Deus, né? De Deus vem paz, vem curiosidade, vem vontade de crescer, vem fortaleza, vem uma série de coisas, mas não medo. Fé, de Deus vem fé, esperança. E o livro do Apocalipse, ele é um livro de fé e esperança da próxima manifestação poderosa de Deus para botar ordem na sua criação. E Deus, de forma muito rápida, vamos chamar assim, fácil, faz o livro do Apocalipse. Mas é muito rápido. Não tem grandes detalhes. Tem detalhes, lógico que tem. Mas ali cabe ainda mais conhecimento e bem mais aprofundamento do que aquilo. Quer dizer, toda a revelação foi feita, está na Bíblia já, toda a revelação foi feita, foi. Mas os detalhes ainda há de ter que acontecer esse detalhamento por Deus, né? O detalhamento não acabou e nem vai acabar, né? Por quê? Porque é uma história em movimento, né? Não é uma história contada para trás e acabou. Não. Isso é vida. Vida é história em movimento. Então, tem que saber ler o Apocalipse. O primeiro livro que eu li na Bíblia foi o Apocalipse. Assim que eu me converti, a minha vontade era de ler o Apocalipse. E eu li umas, sei lá quantas vezes. Mas sem compreender direito o que eu estava lendo, mas muita coisa já começou a Deus falar no meu coração. E eu li aquilo e falei assim, mas está engraçado, tá duplicado, está triplicado, está acontecendo, não sei, não entendo. Mas são fatos de acontecimentos e conceitos que ali são descritos para que a gente compreenda. Mas para compreender aquilo,
você tem que estar movido no Espírito Santo. Aí você vai ter que, né, pegar o livro de Daniel, aquilo que ele fala, né? Só os sábios conseguirão entender essas coisas do que está escrito. E o sábio é aquele que tem a sabedoria, e que a sabedoria é o Espírito Santo de Deus, ou seja, só quem tem o Espírito Santo de Deus falando no seu coração, informando, abrindo, revelando, você vai entender, né? É difícil, muito, mas não é impossível. Mas você tem que começar a fazer isso. Então, eu tentando ajudar, né? Eu vou falar rapidamente sobre esse livro, né? Eu já fiz alguns grupos de estudo, acho que uns 4, para a gente passar essa informação, mas e todas as informações básicas que para você entender e ler o Apocalipse e com mais ou menos compreender pelo menos o básico dele. E, se eu não me engano, cada um desses grupos de estudo demorou quase 6 meses. Tamanha informação que tem ali dentro. E com reunião semanal. Eu sou alguma coisa fantástica. Não, não sou. Mas eu sou um curioso, né? Eu fico escutando, eu fico aprendendo, eu fico absorvendo, depois eu vejo como é que aquilo se encaixa. O que Deus está dizendo naquilo. Eu, como eu gosto de falar, eu sou apenas uma pedra, sou uma testemunha dos acontecimentos. E eu vou andando pela vida que o Senhor vai me dando, compreendendo e falando um pouco sobre isso. Agora falando, porque na maioria das vezes eu passei quase 50 anos sem falar nada. Esse negócio de aparecer não é muito comigo não, eu gosto de ficar mais quieto. Mas aquele negócio, quando Deus manda você falar, você tem que falar. Eu não posso não obedecer. Então, logicamente, não estou aqui para ensinar ninguém, não. Eu não. Eu só estou aqui para passar isso que Deus falou, passa adiante. Quem quiser aprender, aprenda. Quem quiser ficar me questionando, fica à vontade. O problema não é meu, né? Deus já me ensinou para não perder tempo com ficar com essas discussões, né, bobas, tolas. Quem quiser aprender, que aprenda, né? E eu continuo em frente. Eu vou continuar andando no meu caminho. Se eu calar minha boca e não falar mais, não quer dizer que eu parei de aprender. É só que eu calei a boca, só que eu estou mais caminhando em silêncio. Só isso. Eu caminho do jeito que Deus manda eu caminhar. No momento está no momento de falar. Dentro em pouco tempo não terá mais esse tempo. Já vou falando, né? Assim como já digo também de antemão que em pouco tempo não teremos mais a sagrada sacrifício na missa. Não teremos. Spoiler. Então, como Deus fala, aproveita enquanto você tem, enquanto a graça te é dada, para te fortalecer para os tempos que não vai ter. Ou que será muito difícil de ter. Mas voltando ao Apocalipse, esse livro tão bonito, você tem que aprender a ler ele, né? Rapidamente, ele começa com uma saudação de como João, o apóstolo, teve esse ato grande de Deus, dessa revelação fortíssima. Foi na ilha de Patmos. Ele estava prisioneiro, ele era prisioneiro. E nessa prisão de Patmos, Deus deu para ele, né,
essa coisa grandíssima, ou seja, quando estava na pior parte talvez da vida dele, Deus se manifesta de forma tão grande, né? Ele sai de Patmos, para quem não sabe. E Deus mostra isso tudo para ele, né? É fantástico. Tem gente que, rapidamente falando, tem gente que vai falar, não, isso era só visão para aquele tempo. Aí a minha pergunta é, Jesus voltou naquele tempo? Não. Voltou até hoje? Não. Então, é um livro profético. Tem coisas que não aconteceram já naquele tempo, vêm acontecendo e vão acontecer até o retorno de Jesus. Ponto. Se você não, né? Então, acaba com essa história, era sobre Roma. Querido, se você ainda está nessa, você ainda não entendeu nada de profecia, né? Então, é uma palavra profética que aconteceu algumas coisas lá e vão acontecendo sempre até a volta de Jesus. Jesus voltou? Não, então é um livro que ainda está em aberto. Por isso que tem muita gente que não fala sobre, porque tem medo de falar, porque falar sobre profecia, eu concordo, é dificílimo, né? Porque você tem que entrar na mente do pensamento de Deus e elaborar lá. Então isso é bastante complicado. Mas se você é chamado a isso, se você quer saber, se você quer o conhecimento, então, querido, só tem um jeito. Senta, reza e leia. E reza de novo e pede mais ajuda de Deus para que você compreenda. E a compreensão vai vir em etapas, ok? Não é de uma vez só. Cada parte você vai lendo, você vai entendendo cada vez mais. E no livro de Revelações isso é mais complicado. Disse um bom santo da igreja que fala que as escrituras elas têm 7 camadas de compreensão, né? E elas começam com as 2 primeiras, que, se eu não me engano, a primeira é a leitura da palavra com um entendimento simplesmente daquilo que está escrito, como se fosse falando de realidades normais, vivenciais, e tem ali realidade, pode ser também de forma interpretativa, de forma mística, ou seja, espiritual, com conhecimentos que vão muito mais além, né? E principalmente aquilo que fala de futuro. Então, é um pouquinho complicado isso, mas se você não tentar, você não vai conseguir nem chegar ao começo, né? Então, você tem que tentar e ver o que Deus vai te dizendo. E vai pegando as dicas dos santos, dos livros dos santos, e vendo aquilo que está lá escrito, né? Rapidamente falando, então, começa com João descrevendo toda essa situação, da revelação de como é que ele entrou, né? Como é que começou aquele negócio todo. Depois ele tem as 7 cartas às 7 igrejas, que é muito fantástico, que ele tem várias interpretações. Eu já coloquei uma delas no grupo Yeshua, que dos 7 tempos de Deus. Isso é a visão espiritual, tá? A visão natural, analítica, vamos chamar assim, factual, seria que naquele momento seria o que Deus estaria falando para cada uma daquelas localidades e igrejas. Também pode, né? Também serviria, também serve, mas ali está descrevendo, na verdade, um passo a passo até chegar à última igreja com o retorno de Cristo, né? São 2 leituras. São interessantes se você souber praticá-las. Mas leia, você vai compreender já muita coisa. A partir dali, né, acabando das 7 igrejas, aí tem começa um livro com mais revelação, mais pesada. E para isso ele vai falar uma série de coisas, que primeiro ele demonstra que Jesus é o Filho de Deus, que está sentado no trono junto com o Pai, e que o Pai deu para ele o livro das revelações, o livro de todo entendimento, de todo conhecimento, que ninguém pode abrir, só o Pai, e ele dá isso a Jesus. Logicamente, só Jesus pode abri-lo, junto com o Pai, lógico, e de todo o conhecimento que está ali, de todo o plano de Deus. Jesus, é como se, porque quando Jesus que é Deus, diga-se de passagem, ele deixa o seu poder divino, se humilha até
a função de ser igual a nós, seres humanos. É rebaixado, aniquilado, esse é o verbo. E se torna humano, ele tem que ter todo, né, o crescimento dele da parte humana, e ele, né, faz todas as coisas que a gente conhece, morre, ressuscita, vai ao céu. Quando ele vai ao céu, o Senhor, Pai Eterno, Deus Pai, vai lá e dá para Jesus todo o poder para ele de volta, né? E todo o conhecimento, que é exatamente aquele livro que lhe é entregue com os selos, com tudo, né? Você tem que compreender isso. Isso é meio, né, talvez seja básico para muita gente, talvez para outros não. Então, por isso que eu estou falando. Então, tem os 7 livros, depois uma demonstração clara e óbvia que Jesus é Deus, ele tem todo o poder agora, tudo deve ser colocado debaixo dos seus pés, né? E depois começa vamos chamar assim, os livros dos acontecimentos finais, né? Tem gente que vai entender como castigo, tem gente que vai entender como justiça divina, entenda como você quiser. E eles, mais ou menos, eles dividem o Apocalipse em 3 etapas, vamos chamar assim, a dos selos, as das trombetas e as das taças. A maioria das pessoas comete o mesmo erro, né? Entende esses, como se fosse 21 castigos. Esquece, não foi isso que Deus disse, né? Na verdade, você tem que saber ler isto aqui de forma ordeira, e que isso quer dizer o seguinte: Deus vai manifestar a sua força, o seu poder e sua purificação. A justiça divina, no fundo, é uma purificação da obra de Deus, em etapas, né? E aí começa com os 7 selos. Nos 7 selos, ele vai comentar as 7 grandes etapas que vão acontecer, né? Depois dos 7 selos, dessas 7 grandes etapas, o livro do Apocalipse fala das 7 trombetas. A maioria pensa que vai ter mais 7. Não. É como se Deus estivesse falando de novo dos 7 selos, só que ele está falando em trombetas, em acontecimentos, que na verdade ele está dando uma outra ótica, uma outra visão daquilo que ele falou nos selos, e aprofundando, e dando mais detalhes, mais acontecimentos dentro de cada uma daquelas coisas, daquelas etapas da justiça divina. Quando ele entra nas 7 taças, ele faz a mesma coisa, né? Ele vai recontar a mesma história com uma outra ótica, mostrando mais detalhes de outros acontecimentos que também vão acontecer no mesmo tempo. Ou seja, é como se ele visse um tempo de 3 visões diferentes, contando e aprofundando os detalhes dos acontecimentos. Deu para entender? Então não entenda como um livro para você ler de cabo a rabo e achar que entendeu. Se você fizer isso, você não vai entender. Você tem que ler, entender cada uma das etapas, e quando for para mudar dos selos para as trombetas, você tem que saber que você está repetindo as coisas e entrando em detalhes, em coisas e acontecimentos que vai acontecer em cada uma das fases. Deu para entender? Se você não fizer isso, você vai errar muito. Você vai errar muito, né? Então tem as 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. No meio disso aqui, entre as trombetas e as taças, se eu não me engano, ele vai dar outros detalhes que você compreende as ações que estão permeando tudo isso. Por exemplo, quando ele fala das bestas, da marca do anticristo, quando ele está falando que isso está dentro do processo, né? Não é mais uma coisa, não, está dentro do momento da grande tribulação, né? Porque, na verdade, ele está contando sobre a grande tribulação. Então, ele está falando lá, ele vai falar sobre Maria, o ataque do demônio, a briga de Maria e o do demônio, o que ela faz. E ali, até eu tenho um vídeo que eu conto o que significa aquele capítulo, que é como os filhos de Maria têm que agir nesse tempo. A igreja, né? Então, ela conta sobre isso, sobre o deserto, sobre o refúgio,
está ali escrito, né? Então, você tem que aprender a ler isso tudo e entender, né? Então, ela vai falar da besta, da marca da besta, das duas bestas, o negócio todo. Está no meio de tudo. Outro fato, você lê com muita atenção, que vai falar das duas testemunhas, Elias e Enoque, né? Então lá, quem vão fazer, quem vai proclamar, o que vão fazer, são para combater, é um momento, eles fazem o grande combate, humanamente falando, contra o sistema da besta, por aí vai. Vai falar da marca da besta, mas ele também fala da marca das pessoas de Deus. A maioria só consegue ver a marca da besta, não consegue ver a outra marca que é colocada pelo anjo, né? A mulher e o dragão, né? Já falei dessa parte. Aí vai falar lá no Apocalipse, por exemplo, no Apocalipse 6, que está falando lá do sétimo selo, a vitória de Cristo. Lá na trombeta, nas taças, no capítulo 19, ele está falando do quê? Ele está falando da volta de Cristo, tá vendo? É a mesma coisa, só que contado de uma forma um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Ali, se você perceber, vai estar o tal dos 3 dias de trevas. Tem gente que vai falar que isso não existe. Quem fala para você que não existe é que nunca leu a Bíblia, né? Porque está na Bíblia inteira escrito sobre isso. Tem Malaquias, tem Isaías, tem Moisés, o último castigo de Moisés no Egito, tem no Apocalipse em 3 pontos diferentes, tem no livro de Daniel, tem, meu Deus do céu, né? Mas tem gente aí que sabe mais do que a Bíblia, eu não sei, eu só estou lendo e estou falando sobre isso. Que não quer acreditar em mim, não acredita não, vai ler, vai ver, está lá. Não tem, né? Então tem a vitória de Cristo, né? O cavaleiro de branco que chega, né? No capítulo 19. Depois do capítulo 19 tem o capítulo 20. Você tem que entender o capítulo 20, que é o quê? É a vitória de Jesus nessa parousia, e aí ele estabelece um novo procedimento no mundo, né? Tem muita gente que vai interpretar isso aí como os tempos de paz. Outros vão interpretar como a vitória do coração imaculado de Maria, a vitória do imaculado coração de Maria. Mas está lá escrito, né? Tá um povo lá, a terra muda, as pessoas agora acreditam em Deus, os que sobraram, o resto, o santo. E aí faz lá a nova civilização que começa ali, né, do zero de novo. Vamos embora. Uma igreja restabelecida. Estabelecida? Porque durante a perseguição aqui das bestas, ela, né, vai para as catacumbas. Spoiler. E aí fala que lá fala em 1000 anos, né, dessa civilização nova. E que para mim, esses 1000 anos quer dizer, é um tempo longo, mas depois desse tempo longo, que só Deus sabe quanto é realmente esse tempo longo, vai vir uma nova provação para a humanidade, que lá depois bota aqui o capítulo 20, o final dele, começo do 21, que é o juízo geral, né? Assim que está escrito lá. Que também muita gente vai chamar de juízo final, né? Como se fosse o final do mundo. Não conta para ninguém, mas não existe isso. Né? Sabe por que eu falo isso? Porque a Bíblia mesmo conta que depois desse juízo, que aí Deus vai ter uma outra grande batalha, e ao final dessa batalha, logicamente Deus vence, como sempre vencerá. Ele vai fazer uma coisa que é o que eles chamam de novos céus e nova terra, né? Ou seja, Deus vai mudar toda a criação, fazendo ela voltar ao seu plano original. Mas isso é lá na frente. Tem gente que está com medo do juízo final, que é nesse juízo geral hoje, uma coisa que vai acontecer lá na onde, né? O que nós estamos vivendo hoje não é o juízo geral, é o final dos tempos, é o final de um tempo, de uma civilização que vai mudar para um outro, né? Desculpa, é a Bíblia. Como é de onde eu aprendi isso? Na Bíblia. É a vida dos santos. Pega lá, não acredite em mim, leia, pegue, estude.
E Deus vai guiar teus passos para você compreender essas coisas. Mas você tem que ler a Bíblia entendendo esse beabá que eu acabei de falar, sobre o Apocalipse, senão você vai se perder. Não, mas falou quando, onde, por quê? Pô, né? 3 dias de trevas, tem gente aí falando para burro, né? Apocalipse 6 é a 6ª trombeta. Não fala para ninguém. É segredo. Esse povo não lê a Bíblia. Meu Deus do céu. Ainda vem falar que é especialista de Deus. Ai. E ainda fala o seguinte, não, mas esse santo falou sobre isso. Santa Hildegarda, ano 1000, fala sobre isso. Tem vários. Serva Catarina Emmerich. Fantástico, fala sobre isso. Aí ele fala assim, não, eles entenderam Deus errado. Peraí, eles que Deus revelou entendeu errado, você que não é ninguém está achando que sabe mais do que eles, que Deus falou pessoalmente? Tem alguém aqui precisando de humildade. Devo ser eu. Mas tudo bem. Então somos 2, né? E vamos em frente. Então eu estava com isso no coração, que precisava falar. Deus está botando essa coisa toda no coração. E aqui em casa mesmo, hoje a gente está aqui no jantar, a gente falou assim, vamos fazer um papo entre nós aqui, um dia por semana, e estudar de novo o Apocalipse junto. Eu falei, vamos. Deve estar na hora de aprender mais alguma coisa, mais uma leitura inspirada, né? E ver o que Deus nos diz. Vamos embora, não tem problema nenhum. Qualquer volta e meia eu pego um profeta, vou estudar um profeta, eu me amarro, quanto conhecimento que eu tenho lá. Tem muita coisa para compreender e entender. E eu ainda não sei nada. Paz e bem.